dia, bom 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 dia, minha galera! Eita, terçou, galerinha, terçou. Vamos que vamos, minha gente, vamos pra cima, vamos pras cabeças, não é brincadeira não, hein? Tamo junto, vamos que vamos, meus queridos técnicos e administração, a turma que vai fazer a diferença nesse mercado, é a turma da administração, empreendedorismo e inovação, começando, olha aí, ó, olha o conteúdo da gente hoje. Olha aí, não é brincadeira não, meu diretor, não é brincadeira não, vamos que vamos. Economia, eu quero colocar para vocês, gente, esta questão que envolve a economia no empreendedorismo e na inovação. Qual foi o impacto, né, histórico da implantação, por exemplo, do Plano Real e o impulsionamento, por exemplo, tá, do empreendedorismo e inovação nesta trajetória. Então é importante para vocês, primeiro, né, entender que vocês podem fazer essa correlação entre o empreender e a inovação conjuntamente com a questão econômica, tá? Então, meus queridos que estão aí em Assunção do Piauí, turma que está aí juntinho, no YouTube, no IPTV, essa galera, a galera que está aí acordando não, né? Já acordaram. Acordando não, tá todo mundo aí ligadinho, né? Vamos que vamos? Bora lá, bora pro conteúdo. Então vamos ver. Então é o seguinte, ó, nosso roteiro hoje é fazer esse levantamento em relação à questão histórica do empreendedorismo nos anos 90, com o impacto da implantação do Plano Real, refletir sobre essas questões que envolvem a mudança, e esta mudança trazendo a perspectiva econômica, tá? Lembra disso? A perspectiva, gente, econômica é uma perspectiva de uma variável do macroambiente. Então, traz esse conceito de que você precisa sim entender os indicadores do macroambiente para poder você ver a repercussão no empreender. Principalmente vocês, tá? Então, nós vamos já começar com um históricozinho aí, olha só. A letrinha tá meio, né, espaçosa, mas vamos tentar ver se a gente coloca para vocês esta linha do tempo aqui, tá? Veja bem, em 86 nós tínhamos o Plano Cruzado. Em 86 o Plano Cruzado com uma perspectiva de inflação altíssima. Então, nós tivemos no ano seguinte o chamado Plano Bresser, tá? O programa aí, o chamado PAI, que foi implantado em 94, tem raiz no levantamento das oportunidades em relação até mesmo essa construção do Plano Bresser. Tivemos em 89 o Plano Verão, o plano com o chamado Plano Collor, número 1, número 2, como não se tivesse bastado, né? O 1 teve o 2, e a trajetória do Brasil realmente, meu querido, que fez com que o empreendedorismo alavancasse, foi a partir de 1994, onde o PAI, o Programa de Ação Imediata, visando equilibrar as contas públicas do governo, através de uma busca realmente apurada do orçamento, o plano de privatizações, as medidas voltadas para o superávit primário, ou seja, a reestruturação físico-financeira da economia, a implantação do valor, né, a equivalência desse valor da moeda do real ao dólar, a cotação atrelada ao dólar. Então, quer dizer, foi uma época onde ocorreu realmente o divisor de águas para a economia. O lançamento do padrão monetário real é tanto, gente, que nós estamos ainda com esta moeda até hoje, tá? Foi realmente um divisor de águas. Sucesso econômico com essa perspectiva dos anos 94 foi assim avassaladora e fez com que as pessoas pensassem em ter o seu próprio negócio, porque foi uma mudança da água para o vinho, gente. Todavia, entenda o seguinte,
que quando a gente passa para o contexto do Plano Real, esta implantação, ela está realmente, e aí eu quero que você perceba, né, o que pode vir a acontecer nesse histórico de repercussão no empreender, porque quando chegou dia 1º de julho de 1994, o Brasil passou por um momento que ele nunca tinha passado, meus queridos. E eu vou colocar de novo, nunca tinha passado, porque a maioria de vocês não tinha nascido ainda. Vocês não tinham nascido ainda, não é, Maria Cauane? Exatamente. A maioria de vocês não tinham nascido ainda. Pessoal aí de Assunção do Piauí, exatamente. Tudo bem, Maria Cauane, tudo em cima. Presta atenção hoje, hein? Presta atenção, vão participar. Então, vejam, vocês não viram essa estabilidade econômica sendo o divisor de águas. E aí eu quero colocar para vocês isso. Esse impacto do Plano Real no empreender e na inovação foi uma coisa assim inacreditável, gente, para um país que tinha uma inflação altíssima, para situações que ocorriam que eram assim extremamente, né, abominável mesmo em termos de miséria, pobreza. Então a codependência do Estado, as condições do negócio melhoraram. Então, foi aí que ocorreu uma explosão de credibilidade. E aí que o empreender começou a ser uma alternativa. Ou seja, a abertura dos mercados, feita lá na época do Collor mesmo. Na época do Collor ocorreu essa abertura de mercado internacional, mas houve a multiplicação, foi exatamente em 1994. Por que é interessante você perceber isso? Porque este presidente aí, que foi ministro da Fazenda, que era exatamente, que foi o criador do Plano Real, né? Ele foi eleito e reeleito, mas nessa perspectiva do sucesso dessa moeda. A partir dos anos 94, nós adotamos uma metodologia econômica de descontrole e controle ao mesmo tempo da inflação e do preço, dos produtos e serviços. E após um cenário de vários fracassos de pacotes implantados, se chegou à viabilidade de se realmente tratar a inflação. Esta economia brasileira, meus queridos, a partir desta época, ela viu a estabilidade dos preços. O Plano Real estabeleceu isso. E aí é que está um ponto decisivo, gente. Decisivo para o empreender, para a inovação. A estabilidade veio de preços e aí o que acontece? Gerou uma expectativa em relação ao consumo. O custo social, a questão do contabilizar em termos de produtos e serviços, tiveram uma outra perspectiva. Professor, então aí a situação começou a modificar? Começou, aí a moeda teve uma perspectiva mais forte, aí ela foi fortalecida realmente. Tivemos aí todo um contexto, onde este contexto fez com que ocorresse o quê? O aumento da competitividade. Então, o Plano Real, de uma certa forma, trouxe a estabilização de taxas inflacionárias, trouxe essa estabilização das taxas inflacionárias e a economia teve uma outra oxigenação. Olha só, gente. Então, foi decisivo, professor? Foi. Foi decisivo para o empreender e para a inovação. O país começou a gerar criatividade por meio do quê? De saber que a estabilidade, que era a estabilidade, é claro, que ela oscila, a economia nacional, ela tem os seus desequilíbrios, isso é normal, tá? Mas os bens e serviços de capitais, eles passaram a ser mais valorizados. Então, a década de 90, ela teve uma aceleração, é claro, teve as taxas, tivemos inflação sim, mas os financiamentos, o setor público, tudo que tinha sido feito, né, da desvalorização cambial, do reflexo do crédito externo ao país nos anos 80, é claro que precisava ser
trabalhado. Então, foi uma trajetória de produtividade. Aí é que essa produtividade repercutiu em quê? Nas capacidades organizacionais. É aí que entra a pauta do empreender, meus queridos. É aí que faz com que você perceba que as empresas começaram a ter mais credibilidade. Opa! Credibilidade no fomento e na construção, por exemplo, das culturas organizacionais, do desempenho das lideranças e, principalmente, da unidade estratégica desta perspectiva. Vejam bem o quanto a gente precisa entender o fator histórico, porque olha só, um plano que reforçou as capacidades organizacionais. O que acontece? O desempenho das lideranças, o trabalho de quebra, por exemplo, de chefias, as pessoas entendendo que a liderança era um dos requisitos para o empreendedorismo, para a inovação, a estratégia como fundamento de modificação da forma de se trabalhar, né? Porque nos anos 90 também a explosão da qualidade total veio e ela foi inserida dentro dos empreendimentos como estratégia também, e essa estratégia ela foi disseminada num processo de modificação das culturas organizacionais. Isso resultou em quê? Em maior vantagem competitiva, em um redirecionamento dos negócios, em trabalhar as organizações em termos de que a adaptação já vinha sendo desenvolvida há muitos anos em todos os outros continentes. E por que não desenvolver no nosso país? Olha só que maravilha. Então, novos conceitos começaram a entrar dentro das empresas. As pessoas que saíam das organizações, elas já tinham o início de uma nova mentalidade em investir no país, no empreender, na inovação. Para vocês, meus queridos técnicos em administração, é tudo. Por quê? Porque vocês estão estudando ou para trabalhar dentro da empresa ou para ter a sua empresa, não é? Ou até mesmo, essa pode ser uma empresa institucional, uma empresa pública, pode ser uma empresa pública, mas você vai trabalhar com processos administrativos e você pode ser empreendedor tanto numa vida particular como numa vida pública, tá? Então o empreendedorismo, ele não tem fronteiras. Você pode ser um empreendedor no setor público, gente, pode ser um empreendedor numa perspectiva de saber que você vai estar dentro dessas searas constantemente. Então, por isso que este movimento aumentou e melhorou as capacidades organizacionais, tendo em vista, sobre essa questão, a privatização de capitais especulativos também foi um fator fundamental durante a década de 90. A questão era: buscava-se compreender estes processos, mas sabendo que as reformas promovidas pelo Estado buscavam o quê? A interferência, minimizar a interferência e alavancar a competitividade econômica. Então, isso propagou, meus queridos, o empreender, fez com que as pessoas se realmente automotivassem para estar empreendendo. Então, os capitais aplicados tinham a intenção de obter o quê? Lucro no mercado financeiro. Para que isso? Para disseminar mais ainda a produtividade dentro das organizações do mercado, de uma forma geral. Então, o processo de privatização, ele se deu num contexto geral. E isso deu mais liquidez para a economia, fazendo com que as pessoas pensassem realmente em ter o seu próprio negócio. Para você que já estudou e que sabe que a gente tem e dissemina isso, não é? O que ocorreu? Olha só, o lucro líquido dos maiores bancos durante este período, a partir de 1994 até 2005, tá? Segundo o DIEESE, o instituto que faz levantamentos nesta área, o que ele verificou? Primeiro, nós tivemos, é claro, uma alavancagem em 1994, que aí veio o movimento pujante do empreender,
Porém, tivemos uma reação negativa nos 2 anos seguintes de adequação do mercado. Mas houve uma grande explosão em 97, se mantendo em uma certa instabilidade até 2001. Em 2002, houve um estouro, que esse estouro fez com que ocorresse um ascendente crescimento, e o lucro das organizações, eles realmente tiveram fatores que nunca haviam ocorrido dentro da perspectiva financeira. Então os bancos, eles tiveram essa perspectiva de quê? De abrir mais crédito, e aí veio todo um movimento em relação a crédito para o mercado. E aí mostra essa trajetória. É claro que nos anos de 2005 para cá ocorreram oscilações, sim, mas quanto à questão do empreender, a gente sabe que a estabilização financeira, ela tem repercussões positivas para a inovação. Quanto mais eu tenho estabilidade, mais eu tenho a capacidade de gerar algo novo e ter um resultado novo. As turbulências, elas trabalham num contexto de capital internacional, ou seja, de perspectiva de investidores internacionais, por exemplo, na Bolsa de Valores do nosso país. É claro que isso também dá uma sustentabilidade financeira, porque mostra a credibilidade do país em relação à situação econômica. Então, tudo isso, meus queridos, repercute, por exemplo, no nosso dia a dia. Vocês, como profissionais da área de administração. Todavia, esse fator, ele também vai fazer com que a gente faça um mapeamento em relação a algumas forças propulsoras. O que seriam essas forças propulsoras? Impulsionadoras. Forças que estabelecem um condicionamento. Primeiro, o fator da globalização. Segundo, a tecnologia e a institucionalização de políticas de gestão. Ok, a partir do momento que você tem isso, isso vai impulsionar o quê? Alguns modelos de gestão. Se eu quebro o chamado paternalismo do Estado, trabalho a estabilidade da moeda e adoto políticas neoliberais em relação às questões financeiras, o Estado e a sociedade começam a entender que o movimento do setor privado, ele vai mobilizar a economia. E aí é que vem a independência por parte de ter menos interferência do Estado na economia e mais avanço da iniciativa privada. Foi isso que foi estabelecido a partir dos anos 90. O indivíduo começa a ter uma postura o quê? Mais ativa na gestão financeira de pessoas. A necessidade de maior capacitação financeira, de inteligência financeira, ela começa a ser trabalhada no país. Eita, professor, mas que coisa que foi retardada, isso foi um retardamento muito grande. A partir só dos anos 90, que nós começamos, gente, literalmente a saber lidar com dinheiro. Olha só, a questão financeira. Até então, a economia do país, ela vinha patinando em vários tipos de gestões, a gestão paternalista do Estado. E aí houve a chamada ruptura. O ponto de inflexão foi o Plano Real. O ponto de inflexão foi o plano real. E o que seria, por exemplo, o plano de inflexão? Meu querido diretor, compartilhar a tela aí com este slide. Olha só, o que seria o plano de inflexão, gente? Veja só, foram forças impulsionadoras, tá? Forças impulsionadoras, tá? Mas quando a gente diz uma ruptura, é que você vem tentando alternativas, e o Brasil teve vários planos econômicos, não é? Para tentar mudar a realidade. Mas o Plano Real, ele foi um divisor de águas, por quê? Porque havia sempre uma linha, que esta linha era de um modelo repetitivo. No Plano Real, ocorreu um ponto de inflexão. Ao invés de se continuar numa ascendente mais viciosa, se tentou um ciclo virtuoso.
Ou seja, se quebrou alguns paradigmas, algumas crenças limitantes em relação à projeção de políticas voltadas para o mercado financeiro. Olha só a variável econômica aí impactando aí. Você vê, nesse slide aí você está vendo as forças impulsionadoras, não é? Você vê que o que acontece é que este Estado, ele deixa de ser o principal impulsionador para as empresas. E aí o fim do paternalismo, gente, é este momento de inflexão, tá? Que retorna para o indivíduo. Aí é que eu tenho a nova discussão sobre, tá, e aí eu vou começar a incentivar as pessoas a empreender mais. Porque vocês sabem muito bem, gente, hoje o Brasil é um dos países que mais, gente, empreende. Só perde para os Estados Unidos e para a China. Porém, é o que mais quebra também. As empresas, com 2 anos, estão quebrando ali, em torno de 5 anos. Por quê? Porque as pessoas não vão buscar conhecimento, ciência para aplicar, só vão buscar informação. E informação a gente sabe que pode ser verdadeira ou falsa. O conhecimento é que vai trazer o fator científico que vai diferenciar para inovar. Sabendo de tudo isso, veio a perspectiva em relação à reformulação de propostas, historicamente como um impacto inovador. Tá? E essa reforma de reformulações buscava, sim, medidas para estabilizar o quê? A economia. O Franco, ele coloca, na sua perspectiva, no final dos anos 90, que não terá muita capacidade de originar investimentos, como teve, por exemplo, o país, né, em anos anteriores. No entanto, a responsabilidade traz um crescimento muito grande e, simplesmente, essa responsabilidade, ela vem com preponderância do setor privado. É aí que se reforça mais e mais o incentivo para as pessoas terem o seu próprio negócio. Todavia, no entanto, contudo, se eu tenho a busca pelo meu próprio negócio, o que eu tenho que buscar? Um outro capital. O capital intelectual. Capital intelectual. Aprendam, saibam que existe sim um implemento e um incremento a partir dessa década de um incentivo para esse desenvolvimento econômico do país, por meio do avanço de novos conhecimentos. Novas trajetórias foram criadas. Na iniciativa, em prol da iniciativa privada, sim. O favorecimento econômico do país trouxe também este outro lado. É claro, sabemos que o sistema, por exemplo, financeiro internacional valorizou muito isso. E ocorreu uma debandada em relação ao setor privado. Então, grandes empresas se instalaram no país, transnacionais se instalaram no país na década de 90, porque viram o crescimento acontecendo. Todavia, a competitividade também aumentou? Claro. E aí, as últimas projeções, devido ao nosso histórico, devido a tudo que o país já passou até hoje, é que em 2025, o mercado consumidor será de 4 bilhões de pessoas. Ah? Olha só. E os mercados, com o volume de comércio, será de 30 trilhões, gente. Trilhões de dólares nos mercados emergentes. E aí o foco é o seguinte, o país é ainda considerado como um país emergente. E de 34 trilhões nos mercados desenvolvidos. Olha só aí, ó. Diferençazinha só de 4 trilhões. Então, é ou não é uma fatia de mercado promissora? Claro que é. A população também vai crescer? Claro. Nós vamos ter 4, aí em 2025, olha só, quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. O consumo, gente, vai ser de forma exorbitante
avassaladora. E este consumo, ele vai subindo nos mercados emergentes, ó, porque você tem os em desenvolvimento quase equiparado. Agora nós temos, por exemplo, no mercado que não é tido como emergente, que é desenvolvido, ainda um fator de distanciamento muito grande. Mais de 16 pontos, né? Aliás, mais de 10 pontos percentuais. Tá? É claro que hoje o somatório dá 38. Ó, mas olha só aqui como é que vai estar. Ó, nós vamos ter 30 mais 30. Este fator vai ser decisivo para quê? Para entender que quem busca empreender precisa ter capital intelectual para poder gerar capital financeiro. Então, uma vez que eu vou ter o dobro em 2025, os empreendedores que colocarem em prática o que aprenderam nos seus cursos de administração, por exemplo, dos meus queridos, vão pegar essa fatia aí de 60,4 trilhões, porque eu tenho o 34 trilhões de mercado desenvolvido e vou ter 30 trilhões de mercados em desenvolvimento, os chamados emergentes. Então, na minha opinião, segundo os estudos, né, tem vantagem aquele que vai empreender? Tem. Só tem que saber o seguinte, lembre-se que a concorrência também vai aumentar. E que se você não tiver muita vontade para permanecer no empreender, você vai sucumbir, né? Declinar. Então, faz parte dessa projeção de que o consumo ele está ligado ao capitalismo? Claro. Então é por isso que nós estudamos o empreender. Por quê? Porque o capitalismo ele busca consumir mais e mais e mais por meio de quê? De inovações, inovações, inovações. Então isso é uma máxima, gente. Se nós estivéssemos no comunismo, no socialismo, aí era outra história. Mas o capitalismo ele rege a economia mundial, então não tem como retroceder. Existem as linhas, as vertentes do consumo mais consciente, aí é outra história. Do consumo com sustentabilidade, com responsabilidade social, aí é outra história. Tá? Vai sempre existir? Vai, porque nós estamos em um planeta que não existe planeta B. É só o planeta A. O planeta B, se ele sabe que... aliás, o planeta A, se nós sabemos que não existe outro planeta, então eu vou ter que consumir conscientemente. Não degradando a nossa natureza, por exemplo, se preocupando com o clima, porque senão nós vamos ter as consequências, e já está tendo, não é? Quanto à questão da abertura econômica, qual é a trajetória a ser definida aí? Primeiro, entenda o seguinte, que quando ocorreu nos anos 90 essa abertura econômica, ela veio de políticas públicas, né? A gente sabe disso. É claro que esta privatização, esse processo de privatização, por exemplo, que ocorreu, ele vem numa vertente que ele impulsiona as questões voltadas para o empreender. De uma certa forma, traz aí como um pilar econômico. E é por isso que você está ouvindo, por exemplo, né, durante vários meses, o incentivo à questão da privatização, e aí entram várias discussões que nós não vamos entrar no mérito, mas que na verdade este processo todo ele é histórico. Todavia, no entanto, contudo, entenda o seguinte, nós temos um ciclo, olha só esse ciclo aí, meus queridos que estão em Assunção do Piauí, e a turminha aí do YouTube, veja o seguinte, essa trajetória de abertura econômica inteligente, que busca aí, por meio de um alinhamento entre setor público e privado, elevar a renda da população, quer seja pelo aumento da empregabilidade, quer seja pelo aumento do empreendedorismo. Tá? Primeiro fator, a redução de tarifas de importações, onde você possa aumentar a competitividade. Segundo, a elevação das importações, num contexto de estar trazendo esta competitividade para também a inovação. A retratação da atividade nacional, é claro, esta
o retrair, retração, é o retorno. E a gente tem, nas últimas décadas, essa oscilação em relação ao desemprego. O aumento do desemprego, tivemos essa trajetória, agora, neste último semestre, está baixando a questão, se não me engano, está em 8% no país, mas já chegou a 13%, a 14% de desemprego. Por quê? Porque isto envolve também fatores do macroambiente, externamente, e isso tem que estar alinhado ao déficit da balança comercial, onde a moeda internacional, o dólar, vem numa desvalorização, e ela, por exemplo, não está mais atrelado ao dólar, ao real. Isso, de uma certa forma, também faz com que haja maiores negociações que facilitam as exportações. Então você vê microempresas, cooperativas agora tentando, depois da pandemia, por exemplo, tentando sobreviver nesse fator de estar com os seus clientes, né, no estrangeiro, por exemplo, se mantendo num processo de lealdade deste consumo. A elevação das exportações, ela vem ganhando musculatura agora. Musculatura comercial, principalmente. E aí o aumento desta redução e impulsionamento do desemprego vai ficar muito ligado aos fatores também políticos legais, políticos econômicos, variáveis do micro e do macroambiente. Para quê? Para que haja mais ganho de produtividade, é claro, e gerando mais renda. Todavia, entenda o seguinte, entenda que essa estabilidade econômica que começou a se pensar na década de 80, fez com que nos anos 90 ocorressem as chamadas inovações tecnológicas. Os reflexos na economia dos anos 90, provocou estes reflexos na economia dos anos 90. A cooperação entre os países, visando essa retomada do crescimento, da estabilidade econômica, criou condições para o quê? Um novo ciclo de investimento, meus queridos. Entendo que na situação que nós estávamos, o país estava prestes a quebrar realmente. E vivemos situações que a gente nunca teria vivido, que seriam saques e etc e tal aos comércios. À medida que as empresas começaram a se reestruturar em termos de produção, essa reestruturação melhorou a perspectiva de concorrência com o mercado internacional. Então, a estabilidade econômica trouxe nos anos 90 isso, essa perspectiva de que estava ocorrendo o quê? Primeiro, um grande avanço das empresas, no entanto, os empregos começaram a faltar. Não tinha vaga, porque não tinha, era questão de qualificação, ou seja, já tinha se preenchido, e aí entra um outro fator que seria decisivo, o investimento dessas pessoas, porque na primeira fase do Plano Real, quando a gente verificou o fator de inovação, porque para empreender se teve um resultado de inovação, foi uma situação totalmente diferenciada, onde este desequilíbrio acontecia há anos, de uma forma geral. No entanto, entendo o seguinte: ainda bem que tu está de máscara. Resultado, meus queridos, resultado. O que acontece? Esse desequilíbrio veio numa perspectiva de entender o seguinte: o país estava se adequando ainda à política governamental, de entender essa estabilidade, de saber como se redirecionar. Então as pessoas estavam aprendendo a empreender verdadeiramente. Aí foi um fator educacional. Educacional. Saiba sobre isso. Saiba sobre isso. É educacional. Todavia, nas fases do Plano Real, o que aconteceu? Primeira fase, que foi também impactante. Ajuste fiscal. O que ocorreu?
eliminação do que era visto como principal causa da inflação brasileira, certo? Então eu fiz ali a adequação, não é? À moeda. Segunda fase, a criação de um padrão estável, chamada URV, como uma unidade, né, real de valor. E aí veio a terceira fase, que aí foi para sacramentar a primeira e a segunda fase, a conversão dessa nova unidade por meio de um pagamento com regras de emissão, garantindo a estabilidade econômica por um longo tempo. Então, veio de uma forma planejada, e isso foi científico, meus queridos, com base em estudos econômicos mesmo. Então, o impacto aí foi tremendo e trouxe o fator empreender como uma mola propulsora, que para a nossa situação é estar trabalhando a perspectiva de características dentro da empresa. A empresa hoje, e nós precisamos reforçar isso com vocês, ela trouxe, primeiro, o entendimento de que aquelas pessoas que estavam empreendendo, elas precisavam saber que não era uma pessoa jurídica, aliás, física, era uma pessoa jurídica, e que não poderia estar misturando, né, por exemplo, em fatores bem simples, uma atividade particular, que ela seria privada, com a particular da vida pessoal de quem estava empreendendo. Ou seja, atendendo às necessidades da sociedade, se buscou novos caminhos com novas empresas, diretamente e indiretamente. A produção começou a ocorrer buscando padrões de qualidade, então veio aí, por exemplo, o chamado 5S, os 5S da qualidade, e os 5S da qualidade, eles repercutiram em recursos, esses recursos humanos como pessoas, os recursos materiais principalmente, e também os recursos financeiros. Começou a se olhar para as empresas tendo essas três perspectivas, trabalhando, investindo em pessoas. Começou a se entender que essas pessoas precisavam aplicar a higienização, a organização, ter disciplina para realmente catalogar as documentações das empresas, ou seja, trabalhando os censos de uma forma onde estas ferramentas seriam aplicadas nestas novas empresas, criando o quê? Criando padrões. Então, o padrão começou a acontecer, olha só, gente, como forma inovadora dentro das organizações. Eita, professor, então esse fator histórico aí repercutiu neste movimento? Exatamente, meus queridos, repercutiu no movimento do empreender. Olha só como uma política econômica, ela tem e coloca pressupostos. Então, o Plano Real, com os seus pressupostos, trouxeram o quê? Esta dinâmica. Primeira situação, o fator inflacionário com um caráter de inércia, que se aproxima de uma proposta mais de reforma monetária, onde houve um choque, mais a tendência, o ataque dessa tendência com ajuste econômico dos anos 90, de 91 a 93. O cuidado com os erros anteriores para eles não serem cometidos novamente foi o mapeamento, a adoção gradual de novos instrumentos de gestão. Ou seja, sem congelamento, que já tinha sido, mas uma substituição natural da moeda. Olha só a outra perspectiva que fez com que consolidasse este plano. O contexto aí, gente, foi diferente mesmo. Ele foi bem diferenciado, porque ele veio com a base científica. O fluxo de voluntários dos recursos aí externos aumentou, a economia foi mais exposta ao quê? À concorrência. Então você vê que toda essa trajetória, pedi para o meu querido diretor aí compartilhar a tela, que toda essa trajetória do empreendedorismo e da inovação, ela teve a explosão nos anos 90.
Para vocês terem ideia, depois da Segunda Guerra Mundial, já existia, olha só, já existia a qualidade total. O movimento asiático foi replicado para a América do Norte. Só para vocês terem ideia. Então, o que você começa a visualizar? O Brasil teve esse atraso? Teve. Tá? Teve esse atraso. Porque só nos anos 90 foi que os empresários efetivamente entenderam que poderiam, pessoas que estavam iniciando, implantar um novo padrão organizacional dentro das empresas. Por exemplo, a área de construção civil foi uma das primeiras a aplicar a ISO como um padrão de qualidade total, estabelecendo até sistemas de segurança, onde eles viram que menos acidentes seriam menos prejuízo, consequentemente eles teriam mais lucro, certo? Então, olha o impacto desses pressupostos no empreender. Meus queridos, nessa nossa primeira aula, a gente viu esse fator histórico. Nós vamos fazer agora uma paradinha, vamos retornar para a segunda aula, para te trazer também mais conteúdo aprofundado sobre este divisor de águas, este ponto de inflexão, para você, como técnico em administração, entender que você vai ter duas opções. Você pode ser empregado e você pode ser um empreendedor. Não é? Quem vai tomar essa decisão é você, certo? Todos têm ônus e bônus. Positivo operante? Vamos que vamos? Então, retorno daqui a pouquinho. Fui!